Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui para iniciar a aula 3. E o nosso tema de hoje, gente, é o novo nascimento. Esse novo nascimento, tudo que nós dissermos sobre ele são nossas impressões, são nossas especulações, porque essa intervenção celeste na alma do homem é um milagre. E milagres não se explicam. Milagres você sente, na sua vida espiritual, você sente ou você não tem, porque é difícil explicar um milagre. O que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos tentar dizer para você sinais que são vistos nas igrejas que identificam a pessoa salva, a pessoa que foi objeto do novo nascimento, que teve essa regalia. Isso sob a nossa ótica, porque, como disse, é um milagre. Tudo que nós vamos falar é algo relativo, porque cada um sente o novo nascimento de acordo com a sua temperatura espiritual, a sua personalidade, de acordo com os padrões que o céu desenhou para ela. Em primeiro lugar, nós temos que saber que o novo nascimento é o batismo do crente pelo próprio Jesus. Vamos ver isso? Isso daí está em João 3, 3 a 6. João 3, 3 a 6. Diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito. Grifem, o que é nascido do Espírito é espírito. Agora vamos a Marcos 1, 8. Diz o seguinte: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo a que Jesus se refere aqui em Marcos 1, 8, nada mais é do que o novo nascimento. Vamos distinguir. Existe o batismo com o Espírito Santo, a que comumente a igreja dá esse nome, porque são dons distribuídos pelo Espírito de Deus, a critério dele próprio, para impulsionar a obra. São dons distribuídos aos crentes, onde os crentes, eles recebem uma propulsão na fé, a fim de palmilhar os caminhos santos, a fim de fazer a obra de Deus, a fim de edificar e de plantar o reino de Deus na alma dos homens. Esse é o batismo no Espírito Santo. Nós estamos falando de outra coisa que é anterior a isso. Nós estamos falando de novo nascimento. Nós estamos falando da pessoa nascer da morte para a vida, dela adquirir credenciais do céu e ser reconhecida por isso. Nós estamos falando da abertura dos olhos espirituais de um crente, onde ele continua sendo crente, mas torna-se cristão. É algo muito diferente. Cristão é partícipe do céu, é cidadão celeste. Crente apenas crê. Pois bem,
essa intervenção é de tal modo impactante que as pessoas reagem diferentemente uns e outros. Todas são enternecidas enormemente com a presença de Deus em suas vidas. Mas o que nós vemos é que as pessoas simplesmente buscam mais a Deus. Algumas choram muito, algumas se recolhem e vivem em oração durante algum período, e elas têm reações diferentes. Mas qual é a essência desse novo nascimento, que é diferente do batismo no Espírito? Como disse, o batismo é a distribuição de dons a fim de que a obra tome propulsão. Este é o novo nascimento. O novo nascimento é a abertura dos olhos espirituais da pessoa. Uma pessoa, quando passa a frequentar a igreja, ou mesmo antes disso, ela pode, em fração de segundos, é um processo instantâneo, ver inaugurada na sua vida a sua espiritualidade plena, através do novo nascimento, onde o próprio Senhor Jesus batiza o crente com o Espírito. A partir daí, o Espírito de Deus passa a fazer morada permanente naquela vida, e aquela vida tem, então, habilitação para conduzir a obra de Deus, para produzir a espiritualidade. Ela adquire, em fração de segundos, ela adquire o dom de discernir espíritos, ela adquire o dom da fé, ela adquire o dom de produzir milagres, maravilhas, de interceder, abençoar pessoas. Ela adquiriu o dom de expulsar demônios. E note, gente, que toda essa carga espiritual ela é dada ao crente para que ele reconheça da sua salvação e para que ele tenha a fé dele edificada. Não é alguma coisa parecida com julgamento espiritual, onde nós vamos dizer, olha, eu tenho esses sinais e o fulano ou o cicrano é crente, é cristão, porque nasceu de novo, porque apresenta esses sinais, a vida deles é boa, aqueles apresentam vida irregular. Não. O que nós vamos dizer é que alguns sinais são privativos daqueles renascidos. Vamos dizer isso em conformidade com a Bíblia, porque Jesus, ele diz em Marcos 16:17, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Apenas isso farão os renascidos? Não. Jesus disse que os que crerem nele farão todas as obras que ele fez e maiores ainda as farão. Como pode ser isso? Pode, porque essa listagem é meramente exemplificativa. Então, os dons que nós vamos apontar aqui, as características dos salvos que nós vamos apontar aqui, elas acompanham todo o cristão. Pois bem, esse nascer de novo é algo que, sem ele, você não entra no céu. Você não entra no céu, como nós já vimos, e a única coisa que você adquire na terra e leva para o céu é o novo nascimento, onde a partir daqui o reino de Deus passa a fazer morada em você. E tudo isso para quê? Para que você tenha capacitação para a obra, para que sua alma sendo salva, você seja conhecido no paraíso, você seja conhecido também pelas hostes malignas, para que elas obedeçam ao seu comando em nome de Jesus. Esse nascer de novo
Não é algo que você adquire quando levanta a mão e atende o apelo do pastor, aceitando Jesus Cristo. Não. Também não é algo que lhe advenha quando você se internece com os hinos, os louvores, ou um testemunho, ou uma pregação, ou um ensino. Não. Nada você pode fazer para adquirir este dom, o novo nascimento. Nada. A inauguração do processo, a inauguração da sua carreira de santidade, porque o novo nascimento marca o início da sua carreira de vida cristã, ele vem do céu e é critério do Senhor Deus, absolutamente dele, e só ele trabalha nesse sentido. Você não pode fazer nada, não é algo que nem a santidade, onde você atua em conjunto com o Espírito e se santifica e vai jogando seus pecados fora. No novo nascimento, não. Ele vem do céu e sela você com a companhia do Espírito para todo sempre. Inclusive até a sua morte, e na glória você vai permanecer na companhia do Espírito, que é Deus. Pessoal, vamos ver agora os sinais, as características do novo nascido ou do regenerado, como o pessoal diz. Primeira característica: o renascido sente prazer na companhia dos irmãos. Está em Salmos 133, 1. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é bom para quem, gente? É bom para Deus e é bom para os homens. Por que é bom para Deus? Deus se compraz nas vidas que se alegram e se regozijam ali, em qualquer espaço, em qualquer lugar. Deus se alegra nisso porque elas edificam a fé uns dos outros, e ali existe a profecia, ali existe o ensino, ali existe a pregação, o louvor e coisa e tal. Tudo isso, onde se reúnem dois ou mais cristãos. E é bom também para o homem, por quê? Porque vocês já ouviram dizer que em muito pode a oração do justo em seus efeitos? Pois bem, se nós tivermos 2 ou 3 justos orando, talvez Deus atenda as orações deles, talvez responda. Mas se nós tivermos 50 deles orando ou mais, é mais provável que o Senhor responda, porque o amém, a concordância de alguém que esteja com a vida santificada ali dentro, pode muito em seus efeitos, no sentido de homologar tudo o que foi pedido, tudo o que foi interposto diante do céu, tudo o que foi requerido. Os irmãos entenderam? Por isso é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É bom e agradável para Deus, é bom e agradável para os homens. Segunda virtude daqueles redimidos é que eles se alegram em ir à casa do Senhor. Isso está em Salmos 122, 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pessoal, a pessoa se regozijar em participar de atividades cristãs, se regozijar quando está em férias e no lugar em que ela vai passar férias, ela procura uma igreja para ter comunhão com os irmãos, ela se
com prazer nisso daí, é algo que vem do céu, não é alguma coisa que se produz. A pessoa ter fome, ter sede das palavras, das coisas de Deus, é algo que se ganha, não que se produza. A nossa fé mesmo é sustentada pelo céu, é ganha no novo nascimento. Tudo o que nós administramos de patrimônio espiritual não é nosso, porque um só faz a obra de Deus na terra, é o Espírito Santo. Nós somos partícipes, nós somos meros ajudantes. A terceira qualidade daqueles que são regenerados é que eles possuem a fé absoluta do céu. Salmos 46, 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Significa dizer que a fé, da qual é revestida o santo, ela é de proporção tamanha a ponto de que onde nós estamos, se a terra virar mar, se o mar virar terra, nós faremos menção do nome do Senhor Deus, porque a fé que nos reveste é a fé do Deus do impossível. Deus é um Deus de milagre, de maravilhas. Deus é o Deus que faz coisas impossíveis. Nós não tememos o que quer que aconteça, porque sabemos que maior é Deus do que qualquer fenômeno, seja guerra, seja cataclisma, sejam acidentes geológicos ou o que quer que sejam. O quarto atributo daqueles renascidos é que eles fazem discípulos. Isso está em Marcos 1:17. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Quer dizer que se alguém acreditar de todo o coração e seguir os passos de Jesus, esse alguém vai fazer discípulo. Quer ele pregue com a boca ou testemunhe com as suas atitudes, quer ele faça a obra de qualquer outra forma, ele vai edificar o reino na alma dos homens e vai produzir discípulos. Ele vai produzir filhos espirituais. Isso é assim com todo cristão. E uma coisa interessante é que a obra de Deus é compartimentada. Nós não vemos o produto do nosso trabalho. Por quê? Porque se víssemos, a gente ia ficar orgulhoso. A gente ia chegar e dizer, pô, eu converti 50, eu converti 40 ou 60, ou converti mais pessoas, e as pessoas iam pensar que é trabalho das suas próprias mãos. Então, por isso que uns plantam, outros regam e outros colhem. E nenhum deles fica sabendo do trabalho do outro. Exatamente para isso, para que eles não se comparem entre si, pensando que existe algo mais importante no reino de Deus, quando na realidade um reino, como o reino de Deus, o reino que é o reino de Deus,
é aquele onde quem é menor é o maior no céu. Quem é o mais humilde aqui na terra é o que mais galardões vai ter no céu. O quinto traço distintivo daqueles regenerados é que eles mostram testemunho cristão. Isso está em Atos 26, 28. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Em outras palavras, olha, Paulo, você por pouco não me tornou um cristão. Esse Agripa é um dos que foram chamados, porém não escolhidos. Ele devia ter uma idolatria na alma, porque era uma autoridade local e, certamente, ele idolatrava essa autoridade. Por isso, o reino de Deus não fez morada, porque você tem que abrir o seu coração para que Jesus entre e faça a ceia contigo. Abrir o coração significa renúncia. Esse homem não foi capaz disso. O sexto item daqueles nascidos de novo é que eles são perseguidos por causa do Evangelho. Todos eles. Isso está em Atos 7, 59, 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A morte de Estevão, a que Paulo esteve presente, a que Paulo concordou, na morte desse santo, a multidão enfurecida lhe atirava pedras. É um típico mártir do Evangelho. Ele morreu pelo testemunho, pela causa que ele sustentava. Ele era perseguido, foi perseguido antes disso, e na perseguição culminou com a sua morte, assim como ocorreu com a maior parte dos apóstolos e discípulos do início da era cristã. O sétimo sinal daqueles nascidos para o céu, para herdar a eternidade com Deus, é que eles têm certeza da sua salvação. Isso está em 2 Timóteo 4, 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E é comum as pessoas perguntarem: poxa vida, você é salvo de quê? Ora, eu sou salvo da condenação e do inferno. Como que você sabe assim? Deus me diz isso toda hora, a cada momento. A todo instante eu sou comunicado disso. Não somente pelas obras que Deus faz na minha vida, mas pelo intercâmbio que eu tenho com o céu. Eu oro, Deus responde. O Senhor me fala com profecias e eu atendo. O oitavo tópico daqueles nascidos para a glória é que eles adotam a oração por hábito. São pessoas que oram sem cessar, conforme mandam as Escrituras. Isso está em Atos 16, 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam,
hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Grifem, os outros presos o escutavam. Nós falamos de pregação, pessoal, e essa pregação que nós fazemos a cada instante nas nossas vidas, essa pregação pode ser silenciosa, essa pregação pode ser em atitudes, em pensamentos, em desejos de coração, pode ser em louvores, pode ser em hinos, podem ser em orações, conforme o texto demonstra. Note que os outros presos o escutavam. A Bíblia diz que nós temos uma grande nuvem de testemunha que nos contemplam. Se esse pessoal não enxergar em você Jesus Cristo e o reino dos céus, eles não vão para a igreja, eles não vão querer saber as palavras da sua boca, o que você prega verbalmente. Eles vão enxergar primeiro suas atitudes, suas intenções, suas reações. Vão enxergar primeiro a sua vida de fé para ver se ela condiz com a verdade que você prega. Se for esse o caso, elas começam a se convencer e podem tornar-se cristãs autênticas e verdadeiras pelo testemunho silencioso. Porém, se a sua vida contradisser a verdade do Evangelho que você diz que prega, se a sua vida não testemunhar de Cristo, as pessoas não vão ter interesse no reino dos céus, no mundo vindouro e no porvir, na glória com Jesus, não vão ter interesse na espiritualidade genuína. Por quê? Porque o seu testemunho é a pregação mais bem-sucedida, a mais impactante que você pode produzir. Não há coisa, não há palavras, não existe algo que você possa comunicar que seja maior do que a sua atitude, do que a sua conduta. Pessoal, e hoje nós vamos ficar por aqui na primeira parte, porque nós temos ainda até o 22º tópico. E nós tivemos que dividir essa matéria em 2 aulas para não ficar cansativo. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula com a continuação.